Olá, pessoal! Olá, pessoal! Ontem acabamos de montar os vídeos de aulas de alemão e polonês para vocês e logo vamos colocar no canal. A gente juntou as minhas experiências que eu fiz na área de aprendizagem de línguas e as do João Paulo, que ele vem fazendo com alemão e que também fez um pouco com inglês. A gente nesse vídeo vai apresentar para vocês esse método e como a gente estruturou as aulas. E eu vou pedir ao João Paulo para explicar mais para vocês, porque ele já deu as aulas particulares para as crianças e jovens, e eu acho que ele conseguiu explicar melhor. Pessoal, a gente vai fazer assim, a gente estava conversando como que a gente poderia fazer para... Porque a gente sabe que o processo de aprendizagem de língua, ele envolve muitos fatores que dificultam a gente de aprender, né? Tem fator de tempo, né? Falta de motivação, de repente você não achar a metodologia mais adequada para o seu estilo de estudar. Então a gente estava pensando assim, tentar achar uma média de um método que servisse tanto para pessoas que têm pouco tempo ou para pessoas que têm dificuldade. Porque a Milena, ela frequentemente falava comigo que o método que ela estava ensinando, não concordei muito, mas ela falou que ela estava achando que estava assim, para pessoas que de repente têm uma certa dificuldade, estava técnico demais, né, você estava falando. Então, a gente vem nesse tempo tentando ajustar de uma maneira para ficar o mais na média. Ou seja, para pessoas que têm facilidade ou pessoas que têm dificuldade, ele ficaria acessível para os dois. Não ficaria nem monótono para quem consegue pegar mais fácil e nem muito difícil para quem, assim como eu, também tem dificuldade de aprender. O vídeo vai iniciar sendo apresentado um diálogo em português e depois o mesmo diálogo em polonês, sendo falado normal, e depois ele de novo sendo falado bem lento. E por que a gente escolheu esse jeito? A intenção assim, é você ouvir o texto em português umas 2 ou 3 vezes, gravar mais ou menos o que está sendo dito, e aí quando você for ouvir em polonês, você já tem uma ideia do que está sendo falado. Muitas vezes é importante você acostumar o ouvido com a sonoridade da língua. Eu fiquei observando muito o processo de aprendizagem da Milena, quando ela estava aprendendo português, e tentando reparar o que ela fazia que facilitava isso. Claro que tem um dom natural. Eu reparei que muitas vezes ela aprendeu como uma criança. E eu estou convencido de que essa é a melhor forma de se aprender uma língua. Teve um episódio que a gente já falou no vídeo, né, que a gente estava numa loja, eu esbarrei num objeto, ela virou para mim e falou assim, quebrou, pagou. Ela fez igualzinho uma criança, ela pegou uma frase que ela ouviu, guardou aquilo ali, e no momento certo aquilo veio para ela de uma forma automática. Eu acho que assim fica mais fácil. A gente vai colocar o texto, a Milena falando o texto em português. Então o que a gente sugere que vocês façam? Que vocês ouçam esse texto em português 2, 3, 4 vezes. E aí quando você gravar legal o que está sendo dito, aí você passa para o polonês, que vai ser a parte seguinte do vídeo. Vão ser em 2 velocidades, como eu tinha falado. Primeiro sendo falado normal e depois sendo falado bem lento para você pegar a pronúncia. E no final, a Milena vai colocar, por exemplo, colocamos aqui uma frase clássica, né? The book's on the table. Então, cada frase que vai ser dita no diálogo, a gente vai, no final do vídeo, a Milena vai colocar e vai falar, por exemplo, assim, primeiro em português, ela vai colocar, o livro está sobre a mesa. Aí ela vai dar um tempo para você tentar lembrar como que essa frase é falada em polonês. E vai ser uma frase curta. Então ela vai esperar uns 2 segundos, depois vai virar e vai falar. The book is on the table. E ela vai fazer isso com cada frase do texto, que é para você meio que tentar conversar com ela no vídeo. E por que a gente vai colocar diálogos curtos? Porque quando é muito longo, muitas vezes desmotiva e confunde. Então vão ser trechos curtos para você pegar aquele diálogo e estudar ele durante a semana. Porque vão ser palavras novas, então você vai ter para aquela semana não só palavras como frases para você gravar. E meio que gravar mesmo. Eu peguei um livro em alemão, que foi o que me ajudou muito, eu escutei muito em português e depois ficava ouvindo aquilo ali em alemão e eu gravava as frases.
E como a Milena usou naquela situação da loja, quando eu estava numa situação, eu lembrava da frase pronta, e às vezes, muitas vezes eu usava a frase pronta. E não. Porque se você ficar decorando palavra por palavra, você não consegue montar frases. Então, quando você já monta uma frase pronta, meio que você já tem um arsenal preparado para determinadas situações. Acho que, né, de certa forma... É, claro que a gente vai também introduzir para vocês as regras, mas a gente quer começar com uma coisa mais orgânica, né, mais natural. Orgânica, essa é a palavra. Porque eu lembro da minha aprendizagem de inglês na escola, deu certo, mas não era de um jeito como a gente aprende naturalmente a língua. O que eu experimentei com português foi totalmente diferente. Foi mais fácil pra mim, mais natural. Porque... Você não aprendeu gramática, né? Eu fui aprendendo, mas na verdade gradualmente, foi com o tempo. Era assim, eu ouvia as pessoas conversando e aí eu pensava, por que fala... eu ouvia frequentemente um certo verbo falado de uma certa forma e eu ficava interessada, curiosa, porque aí eu me informava quando que usa e como. Só que o que me ajudou mais, e percebo isso até agora em alemão, é o fato de eu ficar ouvindo muito a certa construção de palavras dentro da frase, como as palavras ficam dentro da frase. Principalmente em polonês, em alemão vai acontecer isso também, mas principalmente em polonês. Vocês vão ver que, por exemplo, vai aparecer a palavra casa, né? E aí, numa determinada frase, vai aparecer casa escrita de um jeito. Isso talvez seja o mais importante, né, que a gente quer que vocês reparem. Muitas vezes vai aparecer a palavra casa, por exemplo, escrita de uma forma. Aí num outro vídeo vai aparecer a palavra casa de novo, escrita de outra forma. Não fica preocupado com isso, porque é aquela coisa que a gente tinha falado no vídeo anterior, que no polonês, o substantivo ele é conjugado também, ele varia de acordo com a função gramatical dele. Não se preocupa com isso. A preocupação principal, e a gente diz assim pela experiência que a gente vem tendo, se preocupa em ouvir em português e conseguir decorar ela em polonês. Vai guardando. E é até legal você, durante o áudio em polonês, tentar falar junto depois de um tempo. Ouve 2, 3, 4, 5, até chegar ao ponto em que você consegue falar junto com a Milena. Esse método funciona pelo menos pra gente, né? Quer dizer, pra mim, né? Porque a Milena, ela aprende por osmose. Exato. Mas eu tenho muita dificuldade. Eu pegava trechos curtos, ficava ouvindo aquilo, igual propaganda. Sabe aquelas propagandas que fica chiclete, que você, depois de um tempo, consegue falar junto com a pessoa? É esse o objetivo desse método que a gente está fazendo. De você ouvir em português, saber o que está sendo dito e depois ir lendo junto. Igual o famoso The Books on the Table. Porque imagina você aprender assim, por exemplo, The significa o, book significa livro. Se você tiver que aprender um por um, fica maçante a aprendizagem e não fica natural. Por isso também a gente não quer logo começar com um monte de coisa gramática para que vocês se aprofundem logo nessas coisas. Não, a gente vai introduzir isso devagar para vocês. A gente vai tentar fazer assim para ser mais dinâmico e mais eficiente. Inclusive também a gente está pensando em fazer lives para tirar dúvida. É uma forma legal de interação. A gente pode fazer uma live exclusiva para o processo de aprendizado, né? Então as pessoas que querem aprender entram lá e tiram uma determinada dúvida. Aí lá sim dá para trabalhar melhor a parte da gramática. Porque quem já tem algum contato ou com alemão ou com polonês já pode, na medida do possível que a Milena souber também, né? Porque eu fico muito feliz que o João Paulo vai me ajudar em preparar as aulas, porque às vezes ele também já me ensinou algumas coisas, que nem com relação a tocar, que estava me ensinando algumas coisas. E eu percebi que ele tem um jeito muito legal de explicar. Ele consegue explicar as coisas de um jeito muito ilustrativo, muito fácil. Então assim, pessoal, recapitulando, o vídeo ele vai ser estruturado assim. Primeiro em português, você escuta algumas vezes ele até fixar o diálogo, depois você passa para o idioma, né, polonês ou alemão, e tenta ficar ouvindo várias vezes para aquilo ali fixar.
E no final, a Milena vai fazer essa coisa do cartão, né? De colocar primeiro em português. Ela vai falar a primeira frase do diálogo, por exemplo. Vai te dar um tempo para você tentar lembrar e tentar falar o correspondente da frase em polonês ou em alemão. E vou reforçar de novo, porque isso é o principal. Tenta não se preocupar com a parte de gramática, porque mais pra frente, né, depois que você já começar a adquirir alguns vocabulários e entender mais ou menos como funciona a formação da frase, aí sim vale a pena entrar com a gramática. É como você estiver aprendendo, por exemplo, né, para ficar mais claro isso. Imagina, por exemplo, um americano que está começando a aprender português e ouve a frase: ontem eu assisti ao filme. E aí ele vai falar bem assim: tá, mas se filme é masculino, por que eu não falo ontem eu assisti o filme? Por que tem esse A? Se você for explicar para ele, porque o verbo assistir é um verbo transitivo indireto e por isso ele pede a preposição, quem assiste, assiste a... Se você for fazer isso no início, ele vai falar bem assim: diz isso, não quero mais aprender. É porque às vezes a gente nem sabe o que significa a preposição, que né? Claro, a gente pode se informar, né? Mas isso vem depois. Se ele quer aprender essa frase, que ontem ele assistiu um filme, ele tem que, pelo menos no início, gravar isso. Ontem eu assisti ao filme. Pronto. Ele não tem que, nesse primeiro momento, entender o que tem o que esse A está fazendo ali. Ele vai fazer igual uma criança faz. A criança ouve aquilo ali. Ok. Toda vez que eu quiser falar que eu assisti um filme, eu tenho que usar essa frase aqui. É como se fosse um cinto de utilidades do Batman. Para cada situação, você vai ter uma frase para usar. Né? Só pensar como as crianças aprendem, né? Elas não... elas primeiro escutam as coisas e repetem. E elas não começam a aprender a língua com gramática. Elas aprendem isso depois. Sim. E aí elas entendem o porquê das coisas, mas... E até legal essa frase em especial, ontem eu assisti ao filme, porque a gente sabe que no Brasil, a gente não... raramente a gente vai falar ontem eu assisti ao filme. A gente fala ontem eu assisti o filme, ou ontem eu assisti um filme, que gramaticalmente é errado, mas às vezes vale até mais a pena você aprender errado, mas no primeiro momento conseguir se comunicar. E como as crianças, né, eu lembro que quando eu era criança eu falava, ontem eu assisti um filme, minha mãe ficava, você assistiu ao filme. Então, primeiro eu tive que aprender a falar essa frase para depois... vir alguém e me corrigir. Então, assim, o mais importante é você pelo menos conseguir falar a frase. E se tratando de polonês, muito mais do que em alemão, a maior dificuldade vai ser essa, porque são palavras muito diferentes. Se preocupe em conseguir falar junto com a Milena. No momento que ela mostrar, por exemplo, né, ela vai mostrar em português, você já saber, essa frase aqui é assim, assim, assim. E aí, depois que você pegar isso, lá na frente, aí sim já começar a entender por que é daquele jeito. A gente até pensou em colocar nos vídeos alguns exercícios no final, mas depois a gente pensou bem e no início agora não vale muito a pena, porque você agora está como uma criança, pelo menos para quem está tendo o contato pela primeira vez, você está tendo a exposição com a língua. Então, esse ouvir, esse acostumar com a sonoridade, esse processo ele é muito importante. Muito mais do que você ficar exercitando, por exemplo, os tempos verbais ou, por exemplo, ich bin, du bist, né? Eu sou, você é, ele é. Nem isso agora é tão importante. O mais importante é você ir ouvindo as frases e se familiarizando como que a língua soa. E a gente pensou em fazer em forma de diálogo também, para que você talvez, se tiver alguém que está aprendendo com outra pessoa, né, seja com um companheiro ou com um primo, dá para vocês também fazerem essa interação. E quando a Milena for mostrar o cartão também, você vai acostumando em ter uma conversa. Porque normalmente quando você vai aprender uma língua, você vai querer conversar com as pessoas. Né? Então você já vai experimentando essa maneira de aprender. E seria bacana vocês já escreverem nos vídeos, nos comentários,
o que vocês queriam que a gente incluísse nos nossos vídeos também. A gente não sabe se a gente vai colocar a aula de polonês e alemão no mesmo vídeo ou separado. Então acho que é isso, um bom começo de estudo, né, para quem for fazer as aulas. Vale muito a pena aprender o idioma, né? Sim, e é importante se divertir também. Também, com certeza. Então, tchau, pessoal! Tchau, pessoal!